O suposto portal gigantesco teria assustado os moradores da Ucrânia, que presenciaram esse fenômeno muito estranho, né? Comenta se você já até viu esse vídeo aí no feed ou recebeu de algum amigo dizendo que talvez fosse um grande portal para vidas inteligentes fora da Terra. Mas bom, será que esse vídeo se trata de uma prova definitiva de que não somos a única vida inteligente nisso aqui tudo? Descubra no vídeo de hoje tudinho que isso representa. Vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. O que poderiam ser? Segundo algumas correntes teóricas, reforço aqui, teóricas, existem dois tipos de portais dimensionais. Aqueles que seriam formados naturalmente, ou seja, foram criados a partir dos elementos do ambiente em conjunto com as leis da física presentes no nosso universo. Um exemplo disso seria a teoria de que os buracos negros são massas tão densas em um único ponto ali que poderiam dobrar o espaço em si, mesmo ao ponto de gerar buracos de minhoca, que permitem a viagem por dois pontos no espaço-tempo, agindo ali como portais que foram criados de maneira bem natural, né? É claro que ninguém conseguiu realizar essa viagem até hoje com vida para poder confirmar se isso realmente acontece. Então, até segunda ordem, as suas moléculas só seriam espaguetizadas ali infinitamente e você esmagado junto com todo o resto que passou pelo ponto de não retorno de um buraco negro. Vale lembrar que recentemente o Sagitários A, o buraco negro supermassivo que fica no centro da nossa galáxia, teve um despertar, digamos assim, que na realidade foi um encontro com uma gigante estrela, que deixou um rastro de gás com uma massa 3 vezes maior do que a do planeta Terra. Imagina a facilidade então que ele nos engoliria, né? Já outro tipo de portal dimensional seriam os artificiais, que foram construídos pela própria humanidade ou alguma espécie de outro planeta, ou até mesmo interdimensional. Adeptos dessa teoria maluca acreditam que esses portais artificiais teriam variações bem claras na sua estabilidade, sendo aqueles abertos ali sem querer, normalmente mais instáveis do que aqueles que espécies inteligentes criaram por meio de milênios de avanço tecnológico e da ciência, ou por meio de rituais místicos com o auxílio de forças ocultas. Mas eu sei, família, isso tudo até agora parece um bando de loucura que eu tirei da minha cabeça do nada, né? Afinal, não passa de teoria. Mas então, o quão reais seriam esses portais na prática? O evento. Nessa semana, por toda a internet, principalmente no Ticotex, teriam supostamente registrado um portal que se abriu em meio às nuvens. No vídeo podemos observar um anel de luz brilhante que corta o céu, que parece ter uma outra tonalidade no seu interior ali, indicando que poderia ser outra realidade. Essa captura teria supostamente acontecido na Ucrânia, um país que se tornou o centro das atenções nos últimos meses por conta do seu intenso conflito ali com a Rússia. Vladimir Putin, né? Olhando atentamente para as filmagens, podemos ver que o portal parece estar bem estável, indicando que poderia ter sido criado por alguma civilização avançada. Lembra que eu falei ali atrás sobre os portais artificiais? Então, podemos ver que uma das nuvens se aproxima, sendo atraída provavelmente pela diferença na temperatura ali entre as supostas realidades. Aliás, a sua velocidade indica que a atmosfera e o clima daquela suposta outra dimensão seria idêntica à da nossa Terra. O vídeo realmente é muito claro sobre o que mostra, e olhando diretamente para ele, podemos ficar em dúvida se estamos vendo algo real ou não. Até porque não é todo dia que a gente vê portais aparecendo no céu do nada, né? Na filmagem não podemos observar nada saindo de dentro dele. Porém, dependendo do quão avançados seriam os criadores ali desses portais, camuflagens que passassem despercebidas em nossa câmera seria uma tecnologia muito simples comparada com a coisa toda em si, né? Bom, esse vídeo te convenceu? Deixa aí nos comentários a sua opinião antes da gente tentar entender o que é que pode ter acontecido ali. Seria o caso real? Primeiramente, eu realmente detesto cortar o barato de todo mundo, mas esse vídeo aí tem muita cara de edição, tá? Assim, podemos olhar pra ele inocentemente e achar a imagem muito realista e bonita. Bom, de fato é.
Porém, se você entende de edição, sabe que efeitos de luz assim, ainda mais com filmagens de baixa resolução, são exatamente simples de serem feitos, né? Só de procurar no próprio YouTube você já vai se deparar com uma quantidade gigantesca de vídeos que ensinam passo a passo de como fazer esses efeitos especiais. Mas se é uma edição tão simples, como é que esse caso repercutiu tanto assim, Thiago? Por que da comoção? A razão para um vídeo desse ter viralizado dessa forma é justamente a razão pela qual a Ucrânia se tornou o centro das atenções do mundo nos últimos meses: a guerra. Quando estamos falando da era da informação, principalmente depois da divulgação em massa nas redes sociais, a quantidade de informações falsas, confusas ou até mesmo forjadas estão aumentando exponencialmente, família. Só que em regiões de conflito, esses fenômenos já ocorrem naturalmente, né? Então imagina que quanto mais exacerbado isso seria nos dias de hoje, melhor para divulgação ali, né, das coisas todas e serem até postas como reais. Estamos tendo teorias absurdas vindas de todos os lados, como por exemplo o fantasma de Kiev, que seria supostamente um piloto ucraniano que estava, acabando com os russos, mas na realidade foi uma história fabricada, criada ali. Se você quiser um vídeo focado nesse fantasma, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer pra você, tá? Ou uma das frases emblemáticas em um discurso recente de Putin, que alegou que a Ucrânia teria recebido acessos a armas ali nucleares, algo que foi constatado ser completamente falso, mas que Putin poderia ter usado para justificar uma investida ainda mais dura se a notícia colasse. Esse vídeo do portal provavelmente foi produzido por alguém do ocidente, dentro do seu quartinho ali, e que manja muito de edição, né? Pra fazer uma imagem que conseguisse convencer muitas pessoas. Depois disso, bastou que ele publicasse o vídeo no TikTok dizendo que a imagem foi gravada na Ucrânia, que a galera, bom, sairia clicando em tudo a rodo e o resto seria uma mão do algoritmo, né? Queria entender a comoção toda ali como motivo para divulgar ainda mais esse conteúdo. É claro que essa é a minha opinião apenas, com base naquilo que eu já estou acostumado a acompanhar em anos trabalhando com a internet. Porém, como a gente sabe muito bem aqui no canal, muitas coisas bizarras acontecem por aí no mundo e ninguém é dono da razão até que se prove o contrário, né? Então, se você acredita nesse vídeo como uma imagem legítima, deixa sua teoria aí nos comentários, como uns pontos ali que você acredita ou que fizeram você acreditar. Fenômeno climático. Caso o vídeo não seja uma edição, ainda há grandes possibilidades da filmagem nada mais ser do que o primeiro registro em gravação de um fenômeno climático extremamente raro. Por exemplo, hoje em dia, quando nós pensamos nas auroras boreais, já sabemos que elas são causadas pelo encontro ali da radiação solar com o campo magnético da Terra, que produz esse show de luzes, né? Porém, até a gente ter essa informação, foram milênios em que a humanidade acreditou que esse fenômeno natural era algo mágico, com algumas culturas até chegando a acreditar que elas seriam um momento em que um tecido ali que separa a nossa realidade com outras dimensões se tornava mais fino, ao ponto de conseguirmos enxergar por eles. Só que no final das contas, nós descobrimos que era apenas um fenômeno climático. Entretanto, família, esse é um de milhões de eventos bizarros com luzes e cores que fazem pessoas terem experiências impossíveis. E agora, mais recente, com a chegada dos aparelhos celulares carregados com câmeras de alta qualidade, registrar algo do tipo se tornou muito mais comum do que possa parecer, né? Mas sendo real ou não, esse vídeo toca uma boa possibilidade muito interessante, que é uma das teorias que acreditam que nós estamos vivendo dentro de um multiverso. O multiverso. Na realidade, hoje em dia existem múltiplas teorias que descrevem a possibilidade de um multiverso marcado pelas dimensões acima da nossa. Porém, para esse vídeo aqui, eu vou conversar com vocês sobre a teoria que estaria ali mais de acordo com as ideias trazidas por Einstein e com as descobertas da física quântica atuais. Nessa ideia, o multiverso não seria feito por dimensões paralelas a nós, que dividissem o mesmo espaço. Na realidade, elas seriam grande parte de um único multiverso espacial, que seria ali virtualmente infinito. Dentro desse vasto multiverso, eventualmente, ocorreriam os Big Bangs, que dariam origem aos universos que habitam esse plano espacial. Por meio dessa teoria, a gente tenta entender o que há além do que não pode ser visto no nosso universo. Se você acompanha aqui o canal já há algum tempinho pelo menos, com certeza já me ouviu dizer que nós sabemos que o universo tem sim um limite, que é uma região tão afastada de nós
que a luz que parte de lá ainda não teve tempo suficiente para chegar até aqui. Ainda não sabemos se aquele é o limite do nosso universo ou se é mais do mesmo e a luz apenas ainda não nos alcançou e eventualmente isso vai acontecer. Segundo essa teoria, esse limite seriam as fronteiras que separam o nosso universo dos outros universos pelo plano espacial que seria esse multiverso. Eu sei, é confuso, mas há um exemplo que torna as coisas muito mais claras e ele é a metáfora da água fervendo. A metáfora da água fervendo. Imagina uma panela infinita que está cheia de água. Aquele plano de líquido bem paradinho que se estende sem fim para todos os lados. Aí você coloca essa panela no fogo e espera a água ferver até que ela comece a borbulhar, entendeu? Nessa teoria do que seria o multiverso, o plano de água parada seria todo o espaço que existe na realidade. E cada uma das bolhas que surgem ali seria um Big Bang, que se transforma num universo. Ao estourar, seria o fim daquele universo, e o borbulhar das águas seria o movimento daquilo que forma as múltiplas realidades do multiverso. Só que, família, por conta da teoria da relatividade, cada uma dessas bolhas que você deve ter imaginado aí, só ocorreria de uma perspectiva de um observador externo. Dentro do sistema solar, cada uma dessas bolhas teriam na prática o tempo de vida todo de um universo, onde existiriam as galáxias, planetas e também sociedades. Cada bolha surgindo e estourando seria uma realidade com seu começo, meio e fim, contendo inúmeras histórias e eventos impressionantes. Diferenças únicas. Segundo essa teoria, ao ser aplicada com ideias da física quântica, as leis da física de cada universo desses seria determinado pelo seu Big Bang. Ou seja, os elementos que formam o nosso universo seriam criados ao acaso durante o seu início. Assim, podemos ter bolhas de universos com leis da física completamente diferentes da nossa. Entretanto, também existem universos paralelos em que a formação seria tão semelhante à nossa que a gente teria condições de saltar até eles sem grandes problemas, sendo como se a gente tivesse viajado por um outro país com uma cultura desconhecida, sabe? Explorando isso ao infinito, chegamos na teoria de que há ainda a possibilidade de serem criados universos em que as coisas ocorreram exatamente como a nossa, em que a gente seria capaz de encontrar clones perfeitos de nós mesmos. Se você é fã da série de animação Rick and Morty, provavelmente esses conceitos ficaram mais claros na sua mente, porque os criadores da série, Justin Roiland e Dan Harmon, usam essa ideia de multiverso para construir o mundo da sua história. Viagem entre universos. Levando em consideração essa teoria, nós estaríamos aqui presos em uma bolha que se expande na velocidade da luz para todos os lados e que vai estourar eventualmente, né? Dificilmente a gente vai existir por tempo suficiente para presenciar esse evento da bolha estourando. Desse modo, a única forma de viajar entre essas dimensões seria um meio de se mover acima da velocidade da luz. A ideia para a viagem entre esses multiversos seria você ter um veículo ou ferramenta que é capaz de criar uma passagem que permita você atravessar a distância avassaladora entre duas realidades em poucos instantes, utilizando uma espécie de combustível especial. Usando o exemplo do Rick and Morty, a viagem é feita por meio de uma arma ali de portais que utiliza aquele fluido verde para fazer isso. Por isso que o vídeo do portal que temos é um exemplo perfeito de como essa viagem interdimensional aconteceria, fazendo com que ele possa enganar até quem está mais atento. Família, eu quero agora no final saber, e você acredita que um dia será possível a gente viajar ali entre multiversos? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. A gente se vê no próximo vídeo então, hein? Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu!